E aí, pessoal do Cursando Engenharia, bem-vindos a mais um exercício resolvido. Esse aqui é o 12.37 do Hibler e é para a gente resolver ele, que é o seguinte: o eixo suporta as cargas das duas polias mostradas na figura. Aí tem 200 newtons aqui e 300 newtons ali no final do nosso eixo. E é para determinar a equação da linha elástica. Os mancais A e B exercem somente reações verticais sobre o eixo EI, que é constante. Esse eixo aqui ele tem seção transversal constante e é feito do mesmo material. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é lembrar como é que era a equação da linha elástica, como é que era uma das relações da linha elástica que a gente tinha. Eu vou escrever dv dx vai ser igual a m, que é o momento interno, sobre EI. Essa aqui é uma das relações que a gente tinha, sendo que a gente já está partindo de uma relação da derivada segunda aqui, d2v sobre dx2. Então o que acontece? Para a gente utilizar essa relação aqui, a gente vai precisar saber qual é o momento, qual é a equação do momento. Então, como a gente vinha fazendo, usando a função de singularidade, eu vou continuar usando ela, sendo que o carregamento aqui de x vai precisar ser determinado para a gente integrar a primeira vez e encontrar o esforço cortante e depois integrar de novo e encontrar o momento interno, esse m aqui. Então, para a gente escrever qual que é a função do nosso q de x, do carregamento q de x para esse eixo, eu vou precisar das reações externas, as reações em A e B, para a gente colocar dentro do nosso carregamento q de x, das funções de singularidade, para a gente não precisar determinar as constantes C1 e C2 que vão sair das integrações para o esforço cortante para o momento fletor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui embaixo o momento, o somatório do momento no ponto A, ele vai ter que ser igual a zero. Vai ter que ser igual a zero, eu quero descobrir qual que é a força aqui em B, e eu vou dizer que aqui tem uma reação que eu vou chamar reação B, e aqui eu vou dizer que tem uma reação que eu vou chamar de reação A. Então, o somatório de momentos vai ter que ser igual a zero, isso aí lá da nossa estática. Então, a gente vai ter menos 200, eu estou olhando para essa força de 200 aqui, ela faz um momento negativo que vai estar entrando na folha, menos 200 vezes 500 milímetros, 200 newtons vezes milímetro, mais agora a reação em B, aquela reação em B, vai fazer um momento positivo, então a gente vai ter 1000 milímetros, que é a distância até a reação B, menos 300 vezes 1500 milímetros. 1500 milímetros. Tranquilo. Agora a gente vai resolver para B, para saber qual que é aquela reação B. E fazendo isso a gente vai encontrar 550 newtons. Então a gente pode utilizar também o somatório de forças na direção y. E ele vai ter que ser igual a zero. E olhando para a figura a gente vai tirar que a reação A vai ser para cima, mais a reação B, menos 300 está para baixo, menos 200 está para baixo. Isso aqui a gente está considerando que o y é positivo para cima e o x positivo para a direita, menos 200. E isso aí vai ter que ser igual a zero. Daqui a gente vai tirar que o nosso A é menos 50 newtons. Então a gente já tem o nosso A. Vou pegar outra cor aqui. A gente tem o nosso A e o nosso B. 550 newtons e menos 50 newtons. Então, a gente já tem os nossos esforços externos. Vou colocar um pouco mais para baixo aqui. Mas antes, na verdade, eu queria mostrar essa tabela 12.1 que eu tirei do Hibler. Essa tabela aqui, ela mostra qual são as relações para momento e para aquele, digamos, deslocamento v de x da linha elástica. Então, olha só, para um rolete e para um pino, o deslocamento delta, aqui, se tu olhar no livro lá, tu vai ver que o deslocamento delta seria o movimento do ponto da linha elástica para cima e para baixo. Então, aqui, nesse mancal aqui, que é o nosso exemplo, não vai ter movimento para cima e para baixo, porque ele tem reação nesse sentido no eixo y. Então, não vai ter movimento aqui. Então, a gente já vai ter uma condição de contorno nesse mancal e também uma outra relação de contorno aqui nesse outro mancal. Então, essa tabela aqui é bastante importante a gente saber.
Eu vou falando mais sobre ela enquanto a gente vai resolvendo os exercícios, né? Então a gente saiu dessa derivada segunda aqui e a gente encontrou os esforços externos. Para que a gente encontra os esforços externos? Para poder escrever a nossa equação Q de x, que é a distribuição Q de x, que são os esforços sobre o nosso eixo. Então eu vou ter a reação A, isso aqui é uma equação de half-side, a equação A está ligada a partir do zero, e como é uma força pontual, aqui a gente vai ter menos 1 no expoente, menos 200, que também é uma força pontual, que está agindo a partir de x menos 0,5 metros. Eu estou colocando em metros já, beleza? Então é uma força pontual também, é menos 1, mais B, que está também no meio do eixo, que vai estar agindo no meio do eixo, x menos 1, que ela começa a agir a partir de 1 metro, e também é uma força pontual elevado na menos 1. Então, olha só, essa força de 300 aqui, a gente poderia colocar ela aqui, e ela seria menos 300, que está agindo em x menos 1,5 metro, lá em 1,5 metro, e também é elevado na menos 1. Só que essa parcela não vai fazer diferença nas nossas contas, porque ela começa a fazer diferença só depois que a viga já terminou. Lá em 1,5 metros, para a direita, que seria para onde ela vai estar fazendo alguma diferença nas nossas contas, ela não vai estar existindo mais. Então a gente vai levar em consideração só A, menos 200 e mais B. Então aqui a gente chegou na nossa expressão Q de x, a gente vai usar só o A, o menos 200 e o B. Então eu vou colocar um pouco mais para baixo para a gente continuar o que a gente estava fazendo, que é o seguinte: encontrar esse momento interno a partir do carregamento Q de x, para a gente poder integrar mais duas vezes e encontrar a equação da linha elástica. Então vamos colocar para baixo aqui. A gente vai ter o Q de x. Vamos escrever de preto. Isso. O Q de x, então a gente já tem ele. Se a gente integrar, a gente quer encontrar o V de x. O V de x é menos a integral de Q de x, dx. Menos a integral de Q de x dx. E se a gente integrar, a gente vai encontrar mais 50, porque o nosso A é menos 50, mais 50, que está agindo de x menos 0, Isso aqui vai estar elevado na zero, porque a gente integrou, vai sair de menos 1, vai para 0, mais 200, agora mais 200, x menos 0,5 metros, também 0, menos 550, que é o valor de B, menos 550, x menos 1 elevado na zero. Então aqui a gente já tem a nossa expressão para V de x e a gente quer o m de x para poder utilizar aquela relação de segunda ordem. Se a gente pegar o m de x, a gente vai ter que integrar o V de x dx. Então, integrando isso, a gente vai ter agora menos 50, x menos 0. Opa, aqui é na 1, elevado na 1, menos 200, x menos 0,5, elevado na 1 também, mais, né, 550, x menos 1, elevado na 1, certo? Então a nossa relação, lembrando, é a d2v, esse v aqui é a função de x que a gente quer descobrir da linha elástica, d2 dx2, e isso aqui é igual a m e i. Então a gente já tem o nosso m, que a gente estava procurando, está aqui o nosso m, essa expressão aqui de cima, toda essa expressão m de x aqui de cima. Então eu vou descer um pouco mais aqui. Agora, com essa expressão m de x, eu vou ter que integrar duas vezes. Aqui eu tenho um v, esse aqui é o v, esse aqui é o v. Esse aqui é o v de x que a gente quer. Se a gente integrar duas vezes aqui desse lado também, a gente vai encontrar a expressão v de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse ei para o outro lado. A gente vai ter d2v x dx2. Isso aqui vai ser igual a m. Então, se eu integrar aqui desse lado, a primeira vez, eu vou ter que integrar aqui desse lado também. Então, se eu integrar duas vezes aqui, e integrar duas vezes aqui, ficou muito pertinho,
Mas se eu integrar duas vezes esse m, eu vou encontrar a relação para v de x. Então, é isso que eu vou fazer. A primeira integral que eu vou fazer aqui, integrando esse m, ela vai corresponder ao seguinte. Eu vou chegar em EI, que vai ser dv dx, só que esse dv dx, ele é EI, ele é o θ de x, certo? Ele vai ser a inclinação no ponto que a gente vai estar analisando. Então, se a gente integrar isso aí, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vai ser a integral de m de x dx. É isso que eu estou fazendo. Então, integrando isso, a gente vai chegar em menos 50 sobre 2. Eu estou integrando a função de Heaviside elevado ao quadrado aqui, menos 200, aqui também sobre 2. Regras de integração da equação de Heaviside aqui, e também eu vou ter mais 550 sobre 2. Só estou integrando esse m de x de novo. 550 sobre 2, x menos 1 elevado a 2. Agora eu vou ter uma constante C1. Quando eu chegar nessa relação diferencial de segunda ordem, eu vou ter a constante C1, depois mais uma constante quando eu integrar de novo para encontrar qual que é a função v de x. Então aqui a gente tem essa constante C1 que saiu dali. Se eu integrar de novo, eu vou ter o seguinte. Eu vou trocar de cor. Se eu integrar de novo, eu vou ter EI vezes v de x. EI vezes v de x. Certo? Então, se eu integrar de novo essa parcela aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou escrever aqui um pouco para baixo. V de x vai ser menos 25. Já dividi aqui por 2. Menos 25 sobre 3. X menos 0. Isso aqui vai ser elevado ao cubo agora. Menos 100 dividido por 3, que está agindo a partir do 0,5 elevado ao cubo, mais 275 dividido por 3, x menos 1 elevado ao cubo, mais C1 vezes x, mais agora uma outra constante C2. Esse C1 foi integrado, então apareceu esse x aqui, mais C2. Então, olha só. Como eu tinha dito, as nossas condições de contorno, a gente vai precisar lembrar que nos mancais não vai ter movimento na direção y. Eu vou deixar as duas funções aparecendo aqui. A gente não vai ter movimento, então a gente sabe que v em 0, lá no ponto inicial, é igual a 0. Então daqui a gente vai tirar que C2, esse C2 que a gente encontrou vai ser 0. C2 é 0. Então, a outra condição que a gente tem é que v em 1, que o mancal B está lá na posição 1 metro, é 0. E daqui a gente vai tirar que o nosso C1, aí tem que fazer umas continhas ali, mas é só colocar o valor de 1 metro aqui dentro da nossa função, a gente vai ter uma constante C1 que é 75. 75 dividido por 6. E ele é positivo. Certo? Então a gente encontrou, eu vou colocar assim, esse azul forte, C1 e C2. Agora a gente volta na nossa equação v de x, e coloca o nosso C1 e C2. Então a nossa equação v de x, pode deixar em azul mesmo, vai ser menos 25 sobre 3. Aí aqui vai estar um x ao cubo. Já estou escrevendo a equação geral, né? Para um ponto que estiver lá no final do nosso eixo. Menos 100 sobre 3. X menos 0,5. Nota que eu já troquei a notação da equação de Heaviside para uma equação geral. Tirei esses chapeuzinhos de lado aqui. A notação da função de singularidade. Agora eu estou usando a notação normal. 275 sobre 3. Aqui a gente vai ter x menos 1. Também elevado ao cubo. Mais o nosso C1, que era 75 sobre 6, vezes x. Certo? Eu estou colocando C1 e C2 na nossa equação. Então essa aqui é a função de Heaviside.
a equação geral para nossa v de x. Então a gente já tem a nossa expressão geral, sendo que a gente vai ter que usar as funções de singularidade que existem no intervalo. Se a gente quiser saber quanto que vale v de x. Ó, aqui, por exemplo, a gente pode fazer o seguinte. Para a gente encontrar esse v de zero aqui, a gente só vai poder utilizar as funções que existirem no ponto que a gente vai estar analisando. Por exemplo, se eu colocar x igual a zero em toda essa função aqui, x igual a zero em toda essa função, eu não vou ter c2 igual a zero. Quando tu fizer aí sozinho, tu vai ver que se eu colocar só os x igual a zero aqui dentro, eu não vou ter esse c2 igual a zero. Ele vai ser igual a algum valor. Só que o que acontece? Para mim fazer isso, para mim encontrar qual que é o valor de C2 de verdade nesse ponto zero, eu tenho que levar em consideração só as funções que existem nesse ponto zero. Por exemplo, essa função aqui, deixa eu pegar outra cor, essa função aqui e essa função aqui, elas não existem em x igual a zero. Mas essa aqui existe, porque é uma constante multiplicando x, e essa constante também existe no x igual a zero, e essa aqui também existe no x igual a zero. Então, essa aqui não existe, porque ela começa a existir só a partir de 0,5 metros, e essa aqui também só a partir de 1 metro. Então, quando eu for analisar os pontos na função geral v de x, eu só vou poder analisar as funções que existem naquele ponto. E a mesma coisa serve para a nossa equação θ de x. Aqui, se eu quero analisar o ponto x igual a zero, só vou poder levar em conta as funções que existem em x igual a zero. E o mesmo para mim analisar o nosso cortante v de x. Essa aqui é a expressão geral, então se eu quero analisar em x igual a zero, só vou levar em consideração as funções que existem em x igual a zero. E a mesma coisa para o momento interno. Então, esse aqui foi mais um exercício resolvido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido até o final e até mais.